Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar num capítulo que, olha, muita gente passa batido, mas que é fascinante. Gênesis 26. Sabe por que ele é tão especial? Porque é praticamente o único capítulo inteiro dedicado só a Isaac. Sem a sombra do pai super famoso, Abraão, ou do filho que viria a ser tão importante, Jacó. É aqui que a gente conhece a história de Isaac por ele mesmo. E para a gente começar a pensar nisso, fica uma questão no ar. Como seria ter a própria identidade sempre ofuscada pela família? Por um pai gigante ou por um filho que se tornaria uma lenda? Pois é, essa é exatamente a tensão na vida de Isaac. Ele é a ponte, sabe? O filho da promessa. Mas é neste momento que ele precisa provar o próprio valor. Então, o ponto central de tudo é este. Gênesis 26 funciona como uma espécie de validação da herança. Não basta só receber as promessas de mão beijada, né? É preciso mostrar que se tem fibra, resiliência, a capacidade de fazer aquilo acontecer de verdade. É literalmente a prova de fogo de Isaac. Certo, então vamos entrar de cabeça na história. Tudo começa com um gatilho bem clássico na Bíblia: fome na terra. E essa fome força Isaac a se mudar, a ir para um lugar chamado Gerar. E claro, isso significa entrar num território politicamente bem complicado. E logo de cara a gente já vê uma diferença gigantesca em relação ao pai dele. Lembra que Abraão, numa situação parecida, desceu para o Egito? Pois é, Isaac recebe uma ordem divina bem clara: não saia da terra prometida. Ele tem que se virar e encontrar uma solução ali mesmo, naquele lugar. E claro, essa situação toda deixa ele numa posição super vulnerável. Ele é o que chamavam de guest, um estrangeiro, um forasteiro sem laços de parentesco ali. Ou seja, sem proteção nenhuma. É por isso que ele acaba recorrendo àquele, digamos, manual de sobrevivência da família, dizendo que Rebeca, a esposa, é irmã dele. Era uma tática, uma estratégia para proteger a própria vida em território estranho. Mas é aqui que a história tem uma virada. E que virada! Isaac não só sobrevive, ele prospera. E de um jeito que ninguém podia imaginar. Ele consegue transformar toda aquela vulnerabilidade em poder. Olha só esse dado. O texto diz que a colheita dele foi de 100 por 1. Para pensar o que isso significa. 100 vezes mais do que foi plantado, em um ano só. E não era um ano qualquer, era um ano de fome. Isso vai muito além de sucesso, né? É um verdadeiro milagre econômico. Um resultado tão absurdo que era simplesmente impossível de ser ignorado. E isso mostra uma mudança muito importante no negócio da família. Abraão era um pastor nômade, vivia se movendo. Já Isaac, quando ele planta e colhe, ele está começando uma coisa nova, um seminomadismo agrícola. O que isso quer dizer? Que ele está fincando raízes, reivindicando a terra de um jeito mais permanente. Afinal, para plantar, tem que ficar, né? Claro que toda essa prosperidade, ainda mais vinda de um estrangeiro, começa a gerar inveja e medo. O pessoal de Gerânia olha para Isaac e não vê mais um refugiado coitado. Eles veem uma ameaça aos recursos deles, principalmente à água. Isso nos leva direto para o conflito central do capítulo. É aqui que a gente vê como essa disputa toda acontece. E olha, não é uma guerra com espadas, é uma guerra com paz. É uma batalha pelos poços. E como a gente vai ver, isso significava muito, mas muito mais do que só água. Essa atitude dos filisteus de ir lá e entulhar os poços que Abraão tinha cavado, isso era um ato de uma agressividade tremenda. No meio do deserto, entulhar um poço era praticamente uma declaração de guerra. O que eles estavam tentando fazer era apagar a história, apagar a memória e, o mais importante, apagar o direito legal que a família de Isaac tinha sobre aquela terra. Só que a resposta de Isaac é simplesmente genial. Ele não sai cavando poços novos de qualquer jeito. Não, ele vai lá e reabre os poços do pai dele e dá os mesmos nomes que o pai tinha dado. Isso é um ato jurídico muito poderoso. É como se ele estivesse fazendo uma arqueologia jurídica, sabe? Desenterrando as provas da sua herança para reivindicar o que era dele por direito. E a gente acompanha a escalada desse conflito pelos nomes que Isaac vai dando aos poços. O primeiro poço que ele reabre gera briga, então ele chama de Ezeque, que quer dizer contenda. O segundo, a briga é ainda pior. Aí ele chama de Sitna, ou inimizade. A hostilidade só aumentava. Até que finalmente ele se afasta, acha um lugar de paz, cava um terceiro poço e chama de Reobote, que significa lugar espaçoso. Era o símbolo de que, enfim, ele tinha superado aquele conflito. E é essa superação que leva a gente para o clímax da história. Aquele mesmo rei que expulsou Isaac por vê-lo como uma ameaça, agora é ele quem vai procurar Isaac. Só que dessa vez os termos são bem diferentes. A mesa virou.
e virou com tudo. E essa frase, ela é o momento da validação final. O rei Abimeleque, o rival dele, vai até Isaque e admite com todas as letras: vimos claramente que o Senhor está contigo. É o reconhecimento oficial. Isaque não é mais visto como um estrangeiro sortudo. Ele é uma força que precisa ser reconhecida. O que acontece em seguida é basicamente um protocolo formal de um tratado daquela época. Tem a visita oficial da parte rival, tem a admissão do poder do outro lado, um juramento de não agressão e, para fechar, um banquete para selar o pacto. Isso tudo oficializa a mudança de status de Isaque. Ele agora está em pé de igualdade diplomática. E com isso, a jornada se completa. Isaque, que começou a história como um refugiado vulnerável por causa da fome, termina como uma potência regional, uma figura autônoma, com poder para firmar tratados internacionais e garantir a segurança do seu povo. Ele validou a própria herança. Não só recebeu, ele validou com a própria resiliência, com a própria estratégia. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. A história de Isaque, essa persistência toda em cavar e reabrir poços, faz a gente questionar o que é um legado, afinal. É algo que simplesmente se recebe de forma passiva? Ou será que um legado é algo que precisa ser reivindicado, que exige trabalho, persistência e às vezes exige que se cave bem fundo para encontrar o que é de alguém por direito?